Circle of Inevitability, capítulo 131. Luta noturna. Sob o brilho da lua carmesim, um poste de luz a gás iluminava a área à distância. Lumian identificou as pegadas e seguiu-as num ritmo medido. Em pouco tempo, as manchas úmidas secaram completamente, deixando de fornecer pistas. No entanto, Lumian memorizou o tamanho, os padrões das solas e as características da marcha dos 4 conjuntos de pegadas, garantindo que não as confundiria com outras. Mesmo assim, rastreá-las revelou-se um desafio. Ao contrário das ruínas da vila de Cordu, milhares de pessoas atravessavam a rua Narche e seus arredores diariamente, deixando inúmeras pegadas sobrepostas que obscureciam e destruíam umas às outras, dificultando a localização de um alvo. Para agravar o desafio, os vendedores encheram as ruas de lixo e o ambiente terrível criou outras distrações. Às vezes, Lumian sentia como se estivesse procurando uma gota d'água no oceano. Felizmente, era meia-noite e poucos pedestres haviam saído. A maioria eram alcoólatras, cujo cheiro distinto e pegadas cambaleantes Lumian conseguia descartar com um simples olhar. Além disso, Margot e sua equipe não partiram há muito tempo, então muitos vestígios permaneceram intactos. Lumian mal conseguiu acompanhar. Ocasionalmente, devido ao ambiente ou à cautela de Margot, as pegadas desapareciam abruptamente. Mas Lumian permaneceu implacável. Ele se recompôs, procurando novos vestígios à frente, à esquerda e à direita, ao longo de distâncias consideráveis. Por tentativa e erro, finalmente encontrou as pegadas que procurava. Assim, Lumian o seguiu até a Rue du Rossignol, no bairro comercial, parando em frente a um prédio de apartamentos de 5 andares, longe de vários salões de dança baratos. As pegadas de Margot e de seus subordinados levaram para dentro. Após um exame cuidadoso, Lumian confirmou que os 3 bandidos finalmente saíram e caminharam em direções diferentes. Em outras palavras, Margot era o único que restava no apartamento. Ele não precisa da proteção de seus subordinados, confiante em sua própria força. Lumian refletiu silenciosamente, cada vez mais certo de que seu alvo era um Beyonder. Ele examinou o corredor escuro como breu, considerando como um caçador poderia lidar com os rastros correspondentes antes de retornar à sua residência real. Ele suspeitava que mesmo com uma lâmpada de carboneto e uma busca meticulosa, localizar Margot seria quase impossível, e ele poderia até cair em uma armadilha planejada. Após alguma reflexão, Lumian formulou um plano preliminar. Desviou o olhar e se dirigiu para a rua adjacente. Em pouco tempo, encontrou um homem bêbado de 20 e poucos anos que mal conseguia andar. Quando o homem chegou a um poste de luz a gás com defeito e começou a vomitar, Lumian baixou o chapéu e se aproximou. Em tom baixo, ele disse: "Quero comprar sua camisa por 1,5 ver d'or." A reação inicial do bêbado foi questionar se ele estava tão embriagado a ponto de ter alucinações. Ele usava um casaco azul acinzentado que comprara em uma loja de roupas baratas no Le Marché du Quartier du Gentleman por apenas 1 ver d'or. Agora, alguém queria gastar 1,5 ver d'or, ou 30 licks, nesta roupa velha que usou durante 2 anos. Estou louco ou esse cara é louco? O bêbado se esforçou para olhar para o homem, mas a luz fraca apenas revelou uma figura sombria na escuridão. No momento seguinte, 2 moedas frias apareceram em sua mão. Instintivamente, o bêbado pesou as moedas e sentiu os padrões gravados no metal. Ele arrotou e perguntou: "Por que você quer comprar? Se você não quiser, encontrarei outra pessoa." Lumian fingiu pegar de volta as moedas de prata. Sem mais questionamentos, o bêbado resmungou e tirou lentamente o casaco, esvaziando os bolsos. Quando Lumian partiu com as roupas,
O bêbado ergueu os olhos com dificuldade e acenou com a mão. Haha, um doido. Um doido que dá dinheiro. Blarg. Quando Lumian voltou ao prédio de apartamentos na Rue du Rossignol, ele havia colocado um boné azul escuro, um casaco azul acinzentado, calças desbotadas e um par de sapatos de couro gastos e sujos. Além dos itens que usaria mais tarde, gastou um total de 12 vers d'or. Lumian olhou para o apartamento com luzes apagadas e de repente ficou perplexo. Por que tenho que mirar em um Beyonder como Margot? Seus 3 subordinados dificilmente eram inocentes e eram claramente fracos. Eles não sabiam como encobrir seus rastros, então lidar com eles não deveria ser muito mais difícil do que matar uma galinha. O destino de ser atacado pelo fantasma Montsouris não seria discriminatório. Porque eu estava determinado a caçar Margot. Eu não era assim antes. Quando necessário, eu poderia ser implacável e manter as coisas simples. Eu não me sobrecarregaria desnecessariamente. À medida que esses pensamentos passavam por sua mente, os lábios de Lumian se curvaram em um leve sorriso. Ele percebeu que havia escolhido instintivamente uma presa mais perigosa porque parecia mais desafiadora, fazendo-o sentir-se mais à vontade e despreocupado. Lumian olhou para o peito esquerdo escondido sob as roupas, suspeitando que essa mudança resultasse da corrupção dentro de seu corpo. Depois de alguns segundos de silêncio, ele reprimiu uma risada suave. Pelo que parece, sou um pouco louco. Ele não planejou mudar seu alvo, era como se ele já pudesse sentir o cheiro de sangue. Isso foi uma bênção e uma maldição. Com o boné abaixado, Lumian carregou uma pilha de itens e circulou até os fundos do apartamento-alvo. Arrumou o óleo, o estofamento inflamável do sofá e outros itens contra a parede, criando uma barreira à prova de fogo ao redor deles. Em seguida, Lumian riscou um fósforo e jogou-o na pilha. As faíscas se espalham rapidamente pelos materiais mais inflamáveis, crescendo rapidamente e consumindo tudo ao seu redor. A fumaça preta subiu. Enquanto a fumaça densa envolvia a área, Lumian gritou: "Fogo! Fogo!" Ele então correu de volta para a frente do apartamento e recuou para as sombras de um canto próximo. O seu plano era simples. Como não sabia que quarto Margot ocupava nem que armadilhas tinha preparado, forçaria Margot a revelar-se. Se Margot fosse uma piromaníaco, certamente sentiria que as chamas e a fumaça abaixo não poderiam causar um verdadeiro dano. Sua reação seria muito diferente, permitindo que Lumian determinasse a sequência de Margot e decidisse se iria prosseguir ou abortar o plano. Com a fumaça subindo, as chamas bruxuleantes, os gritos de Lumian, os inquilinos do apartamento e dos prédios vizinhos desceram correndo as escadas para a rua. Como o fogo não era grande e a fumaça não havia penetrado no apartamento, ninguém se arriscou a pular. Permanecendo em silêncio, Lumian concentrou-se atentamente na entrada do apartamento enquanto outros o substituíam, para gritar e procurar a origem do incêndio. Segundos depois, uma figura saltou de uma janela do segundo andar, aterrissando com facilidade. Era Margot, vestido com uma camisa vermelha e calças compridas branco-leitosas. Contando com suas habilidades de Beyonder e morando em um andar inferior, Margot não usou as escadas como os outros inquilinos. Em vez disso, pulou pela janela. Ao pousar, olhou para o apartamento, percebendo que o incêndio não era nada sério. Não havia necessidade de ele pular, fazendo-o parecer em pânico e tolo. Naquele instante, Margot avistou uma figura usando um boné pontudo e uma camisa azul acinzentada emergir de um canto. A figura, de cabeça baixa, apontou para Margot e riu: "Olha, esse cara é um idiota." As emoções de Margot explodiram em fúria. Seus olhos ficaram vermelhos quando ele se lançou sobre o homem que zombava dele.
Ele era rápido, mas o homem era mais rápido. Ele já havia se virado e disparado para o beco mais próximo. Tudo o que Margot queria era dar uma lição ao cara e persegui-lo. A dupla correu para o beco escuro e deserto, um seguindo o outro. Tape, tape, tape. O homem correu até uma barricada e saltou sobre ela com um empurrão da mão direita. Reticências. No momento em que pousou, viu a figura parar e se virar. Sob o luar carmesim, Margot viu o rosto sob o boné azul escuro. Estava envolto em camadas de bandagens brancas, revelando apenas narinas, olhos e orelhas. A mão esquerda da figura estava envolvida de forma semelhante, segurando uma adaga preta de aparência sinistra. As pupilas de Margot se dilataram e seu coração disparou. Ele imediatamente percebeu que havia sido vítima de algum tipo de provocação. Reprimindo seu desconforto, Margot tirou o revólver preto de sua cintura. Ele mirou em Lumian e ativou sua provocação. Com essa faquinha? Idiota! Esta é a era das armas. Bang! Margot puxou o gatilho, mandando uma bala direto na cabeça de Lumian. Lumian de repente arqueou-se para trás, como se estivesse formando uma ponte. Então, correu horizontalmente, esquivando-se da segunda bala de Margot. Em seguida, Lumian se endireitou como uma mola enrolada e arremessou a Mercúrio caído em Margot como se fosse uma adaga voadora. Antecipando que seu inimigo tinha uma habilidade semelhante à provocação e possivelmente envenenou a arma, Margot não ousou enfrentá-lo de frente. Ele rapidamente torceu o corpo, permitindo que a adaga preta passasse por ele e se fixasse em uma fenda na barricada. Ao escapar do ataque, Margot viu Lumian atacá-lo como um tigre. Reticências. Só então percebeu que as orelhas de Lumian estavam cheias de grossos maços de papel, tornando-o quase imune à provocação de Margot. A melhor compreensão de um caçador sempre veio de outro caçador. Esta revelação enfureceu Margot mais uma vez, como se ele tivesse sido silenciosamente provocado pelas proezas do seu oponente. Bam! Lumian cerrou o punho direito e atingiu as têmporas de Margot com um estalo agudo. Margot bloqueou com o braço esquerdo. Simultaneamente, ergueu a mão direita e apontou o revólver para a cabeça de Lumian. Vamos ver como você se esquiva de perto. Num instante, Lumian se inclinou para a frente como se fosse dar uma cabeçada no peito de Margot e agarrou seu pulso direito com a mão esquerda. Enquanto isso, sua perna direita balançava com incrível flexibilidade. Não na parte de trás de sua cabeça, mas na Mercúrio caído alojada em uma fenda na barricada ao lado dele. A sinistra adaga preto voou no ar, impulsionada pelo chute de Lumian, e voou direto em direção a Margot. Ponto.